E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai fazer uma revisão completa e super profunda de um dos temas mais fascinantes da história. É um conteúdo perfeito para quem está no primeiro ano do ensino médio ou naquela maratona de preparação com foco total no vestibular. Mas um aviso importante. A ideia aqui não é só listar um monte de fatos isolados sobre o Egito Antigo. Nada disso. Em vez disso, nós vamos observar essa civilização incrível lá no Nordeste da África como se fosse uma gigantesca e fascinante reação em cadeia. É tipo uma verdadeira máquina do tempo que nós vamos desmontar peça por peça para entender de verdade o peso do legado egípcio. Para começar a instigar o nosso lado analítico, pense numa pergunta central que soa como um grande paradoxo. Como é que uma cultura que era absolutamente obcecada com a morte e com o mundo do além acabou sendo a grande responsável por dar origem à ciência moderna? É exatamente essa contradição enorme e surpreendente que vai guiar toda a nossa aula de hoje. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. A tese central de hoje é basicamente um verdadeiro efeito dominó. Tudo no Egito Antigo começou com a geografia, o terreno mesmo, que acabou forçando um tipo bem específico de política. Essa política precisou ditar as regras da religião, e essa religião, no fim das contas, acabou empurrando a sociedade inteira para descobertas científicas impressionantes. É uma cascata simplesmente perfeita de causa e efeito. Então, o ponto crucial é o seguinte: a civilização egípcia pura e simplesmente não aceitava o fim da vida. E foi justamente essa recusa obstinada da mortalidade que literalmente forçou os egípcios a dominar o mundo material. Para garantir a eternidade da alma, eles precisaram inventar a engenharia, a anatomia e a medicina. Ou seja, eles precisavam preservar a matéria física para conseguir salvar o espírito. Incrível, né? O nosso roteiro de hoje é este. Primeiro, o paradoxo da imortalidade. Depois, a máquina social egípcia, seguido por a engenharia da eternidade, o motor da ciência e, por fim, mitos e apagamento histórico. Parte 1. O paradoxo da imortalidade. A morte como catalisador da vida. Pessoal, se for para anotar uma única ideia nos cadernos de revisão hoje, tem que ser esta aqui. A geografia moldou a política ditou a religião e o além inventou a ciência. Essa é a síntese definitiva. É a resposta completa sobre como todo o sistema funcionava. Deixem essa ideia sentar um pouco na cabeça, porque ela vai ser a base de absolutamente tudo que nós vamos ver daqui para frente. Parte 2. A máquina social egípcia. Do rio aos governantes. O ciclo agrícola no Egito não era só sobre plantar comida, tá? Era um relógio biológico e social completamente inflexível. Acompanhe essa lógica. Primeiro, a cheia do Nilo pausava o trabalho no campo. Daí, toda aquela imensa força de trabalho camponesa era redirecionada para construir túmulos colossais. Depois, na vazante, as águas baixavam, deixando aquele solo negro e super fértil para plantar. E por último, vinha a colheita, que era uma verdadeira corrida contra o tempo antes que o ciclo violento recomeçasse. Se não houvesse uma organização em massa gigantesca, a sociedade simplesmente entraria em colapso. Agora uma dica de ouro para quem resolve questões de vestibular. É muito comum as provas cobrarem um conceito de determinismo geográfico. E como a gente mata essa questão? Lembrando desta lógica. O rio Nilo não era só água, ele era o relógio econômico de todo o estado. Aquele calendário solar de 365 dias que a gente usa até hoje nasceu da pura e absoluta necessidade de prever essas cheias. E foi exatamente essa necessidade de administrar o rio numa escala monumental que ditou a unificação do Alto e do Baixo Egito sob o governo do faraó Menes, criando um estado unificado gigante. Com um estado desse tamanho e totalmente dependente de obras colossais de irrigação, a geografia acabou exigindo uma hierarquia implacável. O poder lá no topo era teocrático. O faraó não era só um rei, ele era considerado um deus encarnado. E lá na base ficava a imensa massa de camponeses totalmente presa ao ritmo impiedoso do rio. É importantíssimo destacar isso para as avaliações. Havia mobilidade social zero. Onde o indivíduo nascia, era lá que ele permanecia até o fim da vida. Agora, o que é realmente interessante notar é como esse controle político absoluto se infiltrava em tudo, até mesmo na arte. A famosa lei da frontalidade não era falta de técnica ou incapacidade de desenhar em 3D, de jeito nenhum. A arte egípcia buscava ordem eterna, não realismo. Aquelas escolhas de escala, sabe? Onde o faraó é desenhado muito maior que os outros, aquilo refletia prestígio social, não distância espacial. Era propaganda política pura, desenhada meticulosamente para reforçar que a ordem cósmica dependia dessa hierarquia rígida.
Parte 3. A engenharia da eternidade. Navegando pelo além. Chegar à vida após a morte no Egito não dependia de um simples passe de mágica. Na verdade, era um processo burocrático super rigoroso, tipo um fluxograma passo a passo mesmo. A alma precisava fazer o que eles chamavam de confissões negativas, provando que não tinha cometido dezenas de crimes. E depois, o coração era pesado numa balança contra a pena da verdade da deusa Maat. Era um sistema de aprovação tão estrito que mantinha o comportamento da população rigorosamente na linha durante a vida inteira. Mas como a gente sabe, toda regra tem sua exceção, e a política sempre encontra um jeito de dar as cartas. E houve um momento de ruptura radical com o faraó Amenhotep IV, que depois mudou o nome para Akhenaton. Ele percebeu que os sacerdotes do deus Amon estavam acumulando poder demais, quase ultrapassando o do próprio faraó. Então, ele fez uma jogada política genial e muito ousada. Aboliu temporariamente todo aquele enorme panteão de deuses e concentrou a adoração inteira em um único deus, o disco solar Aton. E esse contraste mostra o enorme choque teológico que foi essa heresia do período de Amarna. Enquanto a tradição de Osíris focava totalmente no pós-morte e no julgamento moral para garantir a salvação, Akhenaton puxou freio de mão e deslocou a atenção inteiramente para o aqui e agora. A salvação virou puramente uma questão de lealdade estrita ao faraó. A divindade deixou de ter aquelas formas de animais e passou a ser a luz abstrata do sol. Foi um verdadeiro abalo sísmico na máquina social egípcia, mesmo que tenha durado pouco tempo. Parte 4. O motor da ciência. A religião impulsionando a descoberta. Com o retorno ao culto de Osíris, a alma precisava que o seu recipiente físico estivesse perfeitamente conservado para poder voltar no além. E olha, longe de ser apenas misticismo, essa exigência do embalsamamento forçou uma necessidade material muito real. Os sacerdotes precisavam abrir e tratar os corpos de forma minuciosa, o que acabou, de forma acidental, transformando esses religiosos nos anatomistas mais precisos de toda a antiguidade. A religião foi, literalmente, o grande motor da ciência. Toda essa arquitetura impressionante da mumificação tinha regras super rígidas. Os sacerdotes faziam incisões exatas, tirando órgãos vitais como o estômago, o fígado e os pulmões, para preservar tudo com maior cuidado naqueles vasos canópicos. Mas tem uma ironia fascinante aqui, que é ótima para usar como curiosidade histórica. Como eles ainda não compreendiam a função neurológica, os egípcios simplesmente extraíam o cérebro pelas narinas e jogavam fora, porque acreditavam que a inteligência morava no coração. Dá para acreditar? Isso ilustra brilhantemente a profundidade absurda desse conhecimento que eles acumularam. Pesquisas super recentes publicadas por equipes de universidades como Oxford analisaram um crânio antigo de uns 4.000 anos. E o que eles encontraram simplesmente reescreve os livros de medicina. O crânio tem marcas minuciosas de cortes cirúrgicos ao redor de tumores. Isso prova sem sombra de dúvida que os antigos egípcios não estavam apenas registrando a existência do câncer em papiros, eles estavam ativamente tentando realizar cirurgias oncológicas complexas milênios antes do que a gente imaginava. Parte 5. Mitos e apagamento histórico. Realidade versus cultura pop. Um tópico super recorrente nas análises históricas atuais e que serve como repertório excelente para as redações é o conceito de racismo historiográfico. As fontes acadêmicas indicam de maneira bem neutra e direta que a imagem contemporânea que o Ocidente tem do Egito muitas vezes é artificial. Sendo o Egito uma civilização fincada no continente africano, estudos apontam para um embranquecimento da pele dessas populações nas reproduções artísticas e midiáticas mais recentes. Isso configura um apagamento da realidade original em favor de um mito visual ocidentalizado. E claro, essa distorção respinga com muita força no mundo do entretenimento. O fascínio constante pelo Egito, a famosa egitomania, inunda nossos filmes e séries o tempo todo. Mas na hora de estudar, a gente precisa saber separar as coisas. Filmes como Deuses do Egito, por exemplo, trazem uma mitologia altamente ficcionalizada, que serve só para embalar cenas de ação de Hollywood. O segredo é curtir a pipoca e a arte pop, mas manter o conhecimento bem ancorado nos monumentos reais, na incrível engenharia estrutural e na realidade material daquela civilização. Para amarrar tudo de um jeito perfeito, especialmente para quem precisa fazer conexões interdisciplinares na hora da prova, o raciocínio é simples. Olha só. A geografia do Rio Nilo exige organização extrema do trabalho. Isso cria a figura do faraó teocrático, que necessita justificar o seu poder eterno. Isso solidifica a religião de mumificação que, para ser feita com perfeição, exige a preservação física detalhada do corpo.
E o que isso gera, inevitavelmente, o duradouro legado da ciência médica e anatômica. Tudo, absolutamente tudo, está interconectado. A gente vai ficando por aqui hoje, mas eu deixo essa reflexão provocativa para manter o cérebro trabalhando. No Egito, a busca pela imortalidade inventou a ciência. É um paradoxo brilhante que nos faz perceber como as necessidades humanas mais antigas e até as mais espirituais acabaram pavimentando o caminho prático para o futuro da nossa própria compreensão do mundo material. Muito sucesso na jornada de estudos de vocês. Continuem sempre questionando as fontes e a gente se encontra na nossa próxima análise. Até lá!